Bom, pessoal, vamos fazer os exemplos então de campo magnético, né, gerado aí por vários formatos de fios. E acompanha comigo no livro de vocês um modelo, a gente vai resolver o exemplo R4, um modelo de livro é a página 243 e o outro modelo de livro, página 175. Então vamos começar pelo R4, um exemplo de espiras. Ele fala assim: determine as características do vetor indução magnética B no centro da espira, que está aqui, né? E essa espira ela tem um raio de 10 centímetros quando percorrida por uma corrente horária de 0,2 amperes. Ele me dá também a permeabilidade magnética no vácuo, que é o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por ampere. E vamos ver como é que faz isso. Antes de eu começar a calcular numericamente, eu vou começar representando com a regra da mão direita para saber aonde ele aponta, que é a coisa mais fácil. Ele me disse que ela está circulando no sentido horário, mas ele nem precisava ter me dito isso, porque ele me deu a bateria. E na bateria, a corrente elétrica sempre sai do polo positivo. Então, a corrente elétrica sai daqui, percorre o caminho do circuito e aí ela vai chegar nessa direção e sentido, faz o sentido horário e volta para o negativo da bateria. Então, essa corrente, nessa direção, regra na mão direita, então, pega aqui, ó, vamos alinhar com ela, simplesmente ela está subindo, então desse lado ela estará entrando no centro da espira, e se eu pegar aqui fora, ela vai estar saindo. Mesma coisa, continuando aqui em cima, aqui ela entra, e aqui fora ela sai. Regra da mão direita me dá isso. Como ele perguntou só no centro da espira, então no centro da espira o campo magnético está sempre saindo. Então esse é o campo magnético gerado. Assim não, está sempre entrando. Então esse é o campo magnético gerado por essa corrente elétrica, regra da mão direita, que eu vejo sempre o campo entrando no centro da espira. Agora eu vou calcular numericamente quanto que ele vale. Então, formulinha de espira, B é igual a μ0 vezes I, dividido por 2 vezes o raio. Permeabilidade, sempre 4π vezes 10 a menos 7. Corrente elétrica, ele falou para a gente que está valendo 0,2 amperes. E aqui, 2. E o raio, ele está dizendo que é 10 centímetros. Lembra que eu tenho que passar para metro. Então, fica 10 vezes 10 a menos 2. Resolvendo isso daqui, vamos ver quanto que dá o B. Eu vou simplificar esse 4 com esse 2. Então, corta, corta. E aí deu 2. Copio o π. 10 a menos 7. Aqui esse 0,2 eu vou deixar em notação. Então, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 1 para eu fazer a conta mais fácil com ele. E aqui embaixo sobrou 10 a 1 com 10 a menos 2. Junta os dois, deu 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 eu poderia jogar para cima com 10 a mais 1, mas tudo que está em cima e que tem embaixo eu posso cortar. Então tem 10 a menos 1, 10 a menos 1, simplesmente corta. Aí 2 vezes 2 dá 4, vezes π, vezes 10 a menos 7, unidade de campo magnético, Tesla. Então esse é o valor do campo magnético lá no centro da espira. Então a gente resolveu o exemplo do R4. Então, bem tranquilinho. Vamos agora pular algumas páginas. Vamos fazer o exemplo R6. Um modelo de livro, acompanha comigo, página 247. Outro modelo de livro, página 179. E aí é um exemplo de solenoides. Então ele fala que no circuito da figura a seguir existe um resistor R que tem resistência de 20 ohms. Então vamos colocar o valor dele já aqui, esquematizado. E ele fala também que está colocado em série com um solenoide que tem tamanho de 20 centímetros. Então ele tem 20 centímetros aqui.
e ele tem 80 ohms de resistência. Solenoide tem resistência? Tem, porque é um fio, vai apresentar também dificuldade. Embora o fio tenha resistência quase próxima de zero, depende do número de voltas que ele tiver, ele vai ter alguma resistência. E nesse caso ele está dizendo que ele tem o valor de 80 ohms. O que mais que ele fala? Ele fala que esse solenoide tem 4.000 espiras, são 4.000 fios enrolados ali. Então, número de espiras, 4.000, vou deixar em notação já. Então, 4 vezes 10 a terceira. E o gerador de força eletromotriz é igual a 50 volts. Então, a bateria dele vale 50 volts e pode ser considerado ideal. E aí ele me dá também a permeabilidade magnética do vácuo e ele pede para determinar qual é o módulo do vetor indução campo magnético no interior do solenoide, ou seja, quanto vale o campo magnético desse solenoide lá no interior dele. Para calcular o campo magnético do solenoide, eu uso a formulinha B é igual a N dividido por L multiplicado pelo μ0 vezes o I. Bom, o N, número de espiras eu tenho, comprimento do solenoide eu tenho, μ0 é sempre um valor fixo, a constante eu tenho, agora o I eu não tenho, mas tem como calcular com os dados que ele me deu. Para começar, eu tenho que calcular a resistência equivalente do circuito, já que eu tenho duas resistências em série, e eu tenho uma bateria de 50 volts. Então, vou começar calculando a resistência equivalente. Então, o primeiro resistor tem 20. Como está em série, é só somar. Então, é 20 mais a resistência do solenoide, que é 80. Somando esses dois, 100 ohms. Então, essa é a resistência total desse circuito. Para achar a corrente, lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Onde a tensão da bateria, 50 volts. Resistência total, acabei de calcular, 100 ohms, vezes o I, que é a corrente elétrica. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o I é igual a 0,5 ampere. Pronto, com o valor de corrente, eu posso jogar na formulinha e agora dá para calcular o campo magnético. Então, vamos calcular. No lugar do N, 4 vezes 10 a terceira. Aqui o tamanho, 20 centímetros, passa para metro. Então, 20 vezes 10 a menos 2. Permeabilidade magnética do vácuo, sempre 4. Π vezes 10 a menos 7. E a corrente elétrica, que eu acabei de achar, 0,5. Fazendo essa conta, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar o 4 vezes 4, dá 16. Copio o π. Vou diminuir esses 10, então 10 a terceira vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 4. E vou deixar esse 0,5 em notação também. Então 5 vezes 10 a menos 1. Aqui embaixo tem o 20, então deixo ele também em notação. Vou colocar o 2. Esse 10 eu jogo aqui para o expoente do lado, então vai somar mais 1 no menos 2 que já existe. Então menos 2 mais 1, menos 1. 10 a menos 1. Tem 10 a menos 1 embaixo e 10 a menos 1 em cima. Como se ele subisse positivo, vai cancelar. Então posso cancelar esse, cancela esse. E aí, simplificando, 16 dividido por 2, 8. Π vezes... faltou um 5 aqui ainda, tá? Vezes 5. Deixa eu fazer agora. Não esqueço. Então, vamos lá. Eu havia simplificado aqui o 16 com 2, 8. E aí, 8 vezes o 5 que sobrou aqui vai dar 40. Vezes 10 a menos 4 e vezes o π, que eu já estava esquecendo ele. Dá uma melhoradinha nesse resultado, deixo em notação. P é igual a 4 vezes, então passa um 10 para cá, soma mais 1. 4 vezes 10 a menos... Vou colocar só por estética, vou colocar o π aqui no meio, mas a resposta é 4 vezes 10 a menos 3.
Então, 4π vezes 10 a menos 3, e aí Tesla, que é a unidade de campo magnético. Então, esse é o valor do campo magnético gerado no centro do solenoide. Pergunta item B. Ele quer saber qual é a polaridade do ímã na extremidade X do solenoide. O X está exatamente desse lado. Então, ele quer saber se é polo norte ou polo sul. Como que eu faço isso? Bom, seguinte. Vamos lá. Eu estou olhando o desenho para cá. Então, faz com a mãozinha, certo? Acompanha ele. Imagina aqui uma espira, exatamente. Então, vem aqui com o polegar, certo? E a espira vai fazer esse caminho. Conforme a espira está fazendo esse caminho, tracejado parte de trás, eu vejo que os dedos estão sempre apontando para aquele lado. Então, por mais que ele faça o contorno, os dedos sempre apontam naquela direção em sentido. Então, aqui no polo no X, eu vou ter um polo que vai estar saindo o campo magnético. Polo da onde sai campo magnético, a gente entende como sendo o polo norte, porque está formando exatamente um vetor nessa configuração. Então, aqui vai ser polo norte. Para quem vê exatamente ali no X, polo norte. Quem olhar desse lado, como o campo vai estar entrando, então desse outro lado, que não é a pergunta que ele fez, mas caso tivesse feito, seria um polo sul. Mas a resposta é só do X, daquele lado, então polo norte. E é isso, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.